Muito boa noite. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique está neste momento a vencer no Estádio Nacional de Zimpeto da África do Sul por uma bola sem resposta. O golo foi apontado por Clésio. Os empresários nacionais dizem que estão a ser muito prejudicados com o encerramento do Nosso Banco e problemas financeiros do Mozabanco. De acordo com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, caso as empresas percam dinheiro, como está previsto, deverão retirar seus depósitos nos bancos nacionais. E as empresas não terão nem um metical. Indignados. É assim como ficaram os empresários nacionais após o anúncio de que vão perder todo o dinheiro que depositaram no Nosso Banco, extinto há dias pelo Banco de Moçambique. O presidente da Confederação das Associações Económicas diz que as empresas estão a ser prejudicadas com a situação. Os empresários sentem-se traídos pelo Banco de Moçambique, que não revelou durante 10 anos os problemas da banca. Temos um fiscalizador ou um regulador chamado Banco de Moçambique, que ao longo de 10 anos os bancos projetaram lucros que, de uma forma, incentivaram as empresas a fazerem depósitos nesses bancos comerciais. E em um ano esses bancos foram à falência. Daí que as empresas todas estão prejudicadas, simplesmente os individuais é que vão ter retorno de 20 mil meticais. Próxima semana, a CTA vai reunir com o governador do Banco Central, Rogério Zandamela, para esclarecimentos, caso prevaleça a decisão de não devolver o dinheiro aos empresários que depositaram no Nosso Banco. Os patrões ameaçam retirar seus depósitos noutros bancos nacionais por falta de confiança. Se é para desincentivar, repito, as empresas a fazerem depósitos nos bancos comerciais nacionais, vai acontecer, porque ninguém mesmo, irá querer fazer depósitos em bancos nacionais para depois acordar no dia seguinte e dizerem que já não tens dinheiro. Os empresários suspeitam que mais bancos entrem em falência e até dão exemplos. Tem que é o UBA neste momento, que está mais ou menos ao nível, digamos, com uma diferença de 1% ou 2% do nosso banco. Pode ser o próximo, como outros também que estão na praça podem ser os próximos. Então, daí que há uma insegurança total. Sem avançar números e nomes, Rogério Manuel informa que muitas empresas com depósitos no Nosso Banco e Mozabanco estão a queixar-se de problemas e até fecham as portas diariamente. O presidente da Confederação das Associações Económicas desconfia que o Fundo Monetário Internacional esteja a agir de má fé nas exigências que faz a Moçambique. Rogério Manuel diz que o FMI não é pai natal e que os moçambicanos é que devem resolver a crise que o país atravessa. O Fundo Monetário Internacional reuniu esta terça-feira com os dirigentes da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. No fim do encontro, à porta fechada, o presidente da CTA disse que o FMI tem somente intenções de tirar proveito das fragilidades do país. Eu não olho o FMI como um pai natal, olho também uma instituição que está para negócios, que está para gerir e está para fazer outras coisas. Olho nesse sentido também, tem o seu posicionamento, tem a sua forma de alcançar os seus objetivos também, não é? Então, é questão meramente de moçambicanos e não olhar na solução vinda de fora, porque se olharmos para soluções vindas de fora, quero crer que há interesses por detrás disto tudo. Eu acredito que é má fé. Os empresários dizem também que as influências do FMI no país estão a ter impacto negativo nas empresas privadas. Daí que o presidente da CTA questiona por que o FMI não age da mesma forma em países com dívidas públicas significativas, como Portugal. Olhar aquilo que muitos países europeus têm como dívida com o FMI, e olhar a dívida que Moçambique tem com o FMI, olhar os recursos que dão garantia a essa dívida que Moçambique tem e olhar para esses países europeus que têm a dívida com o FMI, não tem, nem chegam ao calcanhar de Moçambique. Então o que é que está acontecendo aqui? Quais são os interesses por detrás disto tudo?
Há interesses que eu não concordo com eles, mas estou a ver que os interesses estão para além dos interesses comerciais. Foi muito boa, conversamos muito rapidamente. Após o encontro, os representantes do Fundo Monetário Internacional, nomeadamente o diretor adjunto do Departamento Africano, David Owen, e o representante residente em Moçambique, Ari Aysen, não prestaram declarações à imprensa. A autoridade tributária volta a exortar os seus quadros a aperfeiçoarem os mecanismos de cobrança de receitas para cumprir as metas de coleta de impostos estabelecidas em cerca de 165 mil milhões de meticais este ano, perante uma crise económica que reduziu significativamente as bases de cobrança de impostos. Desde abril deste ano que as despesas do Estado para o bem público, incluindo o pagamento de salários, são financiadas com dificuldades por depender apenas de receitas internas face ao bloqueio do financiamento ao orçamento do Estado pelos parceiros de cooperação. Em 2006, ao criarmos a autoridade tributária, tínhamos a receita inicialmente como complemento ao financiamento externo e depois tivemos o financiamento externo como complemento à receita. Hoje temos a receita como única fonte de financiamento da economia. Se nós olharmos para aquilo que são os reais desafios dos moçambicanos, até o pouco sono que ainda nos sobra vai desaparecer. Porque a realidade é mesmo dramática, colegas. Perante a situação, os quadros da autoridade tributária são chamados a exercer com responsabilidade a tarefa, apertando, sobretudo, a fuga ao fisco e o contrabando. Cada funcionário da autoridade tributária deve multiplicar as necessidades de cada moçambicano até completar os 26 milhões. Isto para dizer, colegas, que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade que não tem uma dimensão de uma meta. A presidente da autoridade tributária lembra que mais do que cumprir as metas, o mais importante é reduzir a dependência externa. Quando nós dizemos que alcançamos as metas, estamos a dizer muito pouco aos moçambicanos. O que os moçambicanos querem ouvir é que, se eu quero construir uma escola, eu tenho capacidade para construir a escola. E neste momento a autoridade tributária não pode dizer, sim, nós alcançamos as metas, mas eu não posso construir a sua escola. Inicialmente, a meta fiscal para este ano tinha sido de 176 mil milhões de meticais, mas devido à crise, foi reduzida para 165. A autoridade tributária de Moçambique alargou o leque de produtos tributados na importação e exportação de bens e serviços. Esta é uma das medidas para minimizar a queda das receitas provenientes do comércio externo, que a autoridade tributária reconhece ter sido profunda. As alternativas que nós encontramos para fazer face à entrada de mercadorias é garantir que todas as mercadorias que entram a Moçambique sejam taxadas. Nós temos um país que ainda tem, se olharmos para a fronteira, uma fronteira bastante porosa. Esta fronteira não é porosa apenas porque não está lá representada a alfândega, mas porque ainda temos muita percentagem de fuga ao fisco, temos muita percentagem de contrabando, temos muita percentagem de mercadoria que passa descaminhada. O que significa que o que foi adotado como estratégia para fazer face à redução do impacto negativo da redução das importações é avançar para maior controle de mercadorias. As poucas mercadorias que entram no país sejam taxadas. Mas ainda assim não podemos afirmar perentoriamente que tudo o que entra é taxado, porque ainda temos elevado nível de contrabando. Neste momento, nós avançamos e o impacto não vai ser imediato, mas também vai ter impacto significativo na selagem de bebidas e tabaco. Assinamos recentemente, digamos, um contrato com uma empresa que vai fazer a selagem de bebidas e tabaco e vamos avançar a partir de março do próximo ano com a selagem de bebidas e tabaco. Bebidas e tabaco, ao nível da região austral, representa elevadas taxas de contrabando. E nós acreditamos que, dada a correlação de forças entre a África do Sul, Moçambique, Zimbábue e Malawi, para além de outros países da região, como a Zâmbia, nós vamos ter impacto significativo se houver selagem.
A selagem vai nos permitir o que é de produção nacional que é colocado no mercado, o que é importado que é colocado no mercado. Primeiro, se aparece qualquer produto que não tenha selo, significa que esse produto foi infiltrado. A simplificação do licenciamento de empresas e a revisão do Código Comercial são algumas medidas em curso a fim de melhorar o ambiente de negócios no país. A informação foi avançada hoje pelo Governo, no fim da 39ª sessão do Conselho de Ministros, que, entre outras matérias, apreciou o relatório do Doing Business 2017. Na mesma sessão, o Governo aprovou o decreto que cria a Academia de Altos Estudos Estratégicos. Em Conselho de Ministros desta terça-feira, o governo moçambicano apreciou o relatório sobre o ambiente de negócios no mundo, que num total de 189 países, coloca Moçambique na posição 137, o que representa uma queda de 3 posições em relação ao ano passado. É para melhorar a posição do país no Doing Business que o governo preparou um pacote de medidas que passam pela simplificação na atribuição de licenças. Está em curso um processo de simplificação dos processos de atribuição de licenças para o exercício das atividades económicas. Está em curso também a revisão do Código Comercial, a revisão do Registro Predial e a aprovação da proposta de lei de registro de garantias mobiliárias. Ainda esta terça-feira, o Governo aprovou o decreto que cria a Academia de Altos Estudos Estratégicos. Esta academia é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia científica, pedagógica, administrativa e disciplinar, sustentada numa estrutura funcional apta a responder às exigências do ensino superior, da segurança do Estado e aos desafios do Governo no combate à pobreza. O Governo aprovou igualmente o Regulamento de Atividades de Assistência em escala do setor da aviação civil, que é um serviço complementar ao transporte aéreo. Um empresário escapou sequestro na noite de ontem na cidade de Maputo. O caso deu-se bem próximo do Ministério do Interior e do comando da PRM local, mas os criminosos não foram capturados. Trata-se do proprietário do Taiga Shopping Center, Gulam Rasul, que por volta das 21 horas desta segunda-feira caiu nas malhas dos criminosos depois de mais um dia de trabalho. Os criminosos introduziram-se a partir deste portão que dá acesso à cave do prédio onde funciona o Taiga Center aqui na cidade de Maputo e vieram rapidamente em direção a este ponto onde estava parqueada a viatura do empresário e ao lado estava a viatura dos filhos. Nesse momento a família pretendia seguir em direção à residência e foi rendida. Testemunhas oculares dizem que o grupo era composto por 4 homens que estavam mascarados e traziam armas do tipo AKM e faziam transportar uma viatura de marca Toyota Surf. Aliás, este vídeo feito através de um telefone celular mostra o momento em que saem a correr depois de gritos de socorro dos moradores do prédio quando se aperceberam da cena. O empresário e a família estão em estado de choque. Foi muito rápido. Deram esticar o meu pai, mas graças ao apoio, graças a Allah e moradores, gritos, tudo que houve naquele momento, conseguiu-se, foi muito rápido e eles salvou-se e foram embora. Eram quantos? Eram 4 homens. Todos eles armados? Armados, exatamente. E que tipo de armas? A KM, era uma pistola pequena. O caso deu-se a menos de 400 metros do edifício do Ministério do Interior e a cerca de 300 metros do comando da PRM na cidade de Maputo. Mesmo assim, os criminosos não foram encontrados. Neste momento que a polícia tomou conhecimento do fato e diligências estão em curso, de modo a trazer os autores à vara do tribunal. Apesar de tudo, o shopping abriu ao público logo às primeiras horas desta terça-feira. Esta é a segunda vez que o mesmo empresário sofre uma tentativa de sequestro aqui na cidade de Maputo. A primeira foi em 2014. As imagens são de Elder Matuassa, Ricardo Machava, STV. A polícia na cidade de Maputo recuperou 5 viaturas que tinham sido roubadas e 2 pessoas estão detidas. Por outro lado, 6 imigrantes ilegais serão repatriados depois de terem entrado ilegalmente no nosso país, portanto, sem a devida autorização.
3 das 5 viaturas recuperadas estão na 6ª esquadra da polícia na cidade de Maputo. A corporação acusa estes 12 indivíduos de envolvimento no crime, mas estes dizem que apenas foram contratados como motoristas e não sabiam que se tratava de carros roubados. Alguém me ligou, é meu sobrinho, para alugar as viaturas para o parque. E isso apareceu a polícia lá em casa a dizer que as viaturas estão roubadas. São essas que estão aí, sim. Quando é que isso aconteceu? Na quarta-feira. Na quarta-feira? E quem é que ligou? É um de tal Cavilha. E prometeu-te quanto para fazer esse trabalho? Como estamos aflitos, não estamos a conduzir neste momento, liguei para eles também trabalhar comigo e era para nos pagar depois. Era para levar as viaturas para onde? De onde para onde? Da cidade para o parque. E na 18ª esquadra, estas 2 viaturas fazem parte do balanço policial. Este é um trabalho árduo que a polícia levou a cabo durante este período e que culminou com a recuperação destas 5 viaturas e 5 viaturas, a detenção dos respectivos indiciados. Ainda na 18ª esquadra estão encarcerados estes 6 imigrantes ilegais de nacionalidade bengali. Um empresário lá na Matola mandou-me buscar para trabalhar na empresa dele. E vinha lá a polícia, mandou-me parar e levou-me para aqui. Quem é esse empresário? O senhor Isaac. Mandou-te vir para aqui? Não, a polícia que mandou-me vir para aqui. E com quem você foi detido? Em que circunstâncias você foi detido? Com eles. Sim. A polícia mandou-me parar. Como é que eles foram parar na sua viatura? Fui buscar, vinha no voo de Tete. Os 6 imigrantes saíram de Tete para Maputo de um voo comercial, sendo que, segundo a polícia, não têm passaportes e muito menos autorização de permanência no país. 2 menores de 14 e 16 anos de idade foram mantidas em cárcere privado durante 3 dias com promessas de uma viagem à capital do país e foram abusadas sexualmente por um indivíduo ora monte, num caso que envolve um parente de uma das vítimas e um terceiro indivíduo igualmente fugitivo. Estas menores estudantes de ensino técnico e secundário na cidade da Beira foram aliciadas com valores que variavam de 500 a 1.500 meticais nas últimas semanas por 3 indivíduos, sendo um deles parente de uma das vítimas e posteriormente transportadas para a localidade de Metuxira, distrito de Nhamatanda, localizado a cerca de 100 km da cidade da Beira, onde foram mantidas encarceradas no quarto de uma pensão, ameaçadas e abusadas sexualmente ao mesmo tempo por um indivíduo ora fugitivo. Apareceu um carro, ele grande. Falou, são vocês que eu estou à espera. Seu sobrinho castigou. Disse, sim, sou. Disse, sobe, vamos lá. Está aí, castigou. Disse, ok, vamos. O meu tio está aí. Vamos, subimos. Naquele carro aí, nos levaram para uma, quase, aquilo acho que era casas, tinha casas de aluguel, assim. Nos levaram, logo aquele senhor desceu do carro, aquele amigo do meu tio, um carrega. Quando nos leva para quê? Para aquela casa aí, procura a gerente. Quando a gerente diz, quartos estão aí, escolhe. Logo quando aquele senhor desceu do carro, foi escolher um quarto, logo nos meteu ali. Eu disse assim, quando vocês falarem alguma coisa ou darem que vocês estão, ou vocês fugiram assim, eu vou matar vossos pais. No dia seguinte, o senhor em causa retornou à pensão na companhia de um outro indivíduo. Aquele senhor de barba aparece e diz assim, aquele de careca diz, vem ver aquelas meninas aqui. Logo já quando aquele de barba saiu, ficou aquele outro aí, nos violou, fez sexo conosco aí. Logo falou, ai, vocês falaram para vocês daqui ou para vossos pais, que eu fiz isso com vocês, vossos pais mesmo já era. Os parentes destas 2 menores informaram a polícia e esta localizou-as cerca das 12 horas do sábado. Bom, não temos dúvida que trata-se de um caso de tráfico, tanto de pessoas. Diligências continuam no sentido de neutralizar o terceiro elemento e, enquanto isso, o auto também já foi lavrado e deve seguir os seus trâmites normais e legais. Um estudante moçambicano que se encontrava a fazer mestrado no Brasil foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira. Ainda não são conhecidas as causas da morte. Geraldo Monteiro Silveiro, estudante moçambicano de 28 anos de idade, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira na Universidade Federal do Semiárido, em Mossoró,
no Brasil, onde frequentava o curso de mestrado em filotécnica. A informação foi tornada pública em vários sites brasileiros, avançando que ainda não são conhecidas as causas da morte do estudante. No entanto, as autoridades brasileiras descartam a possibilidade do suicídio. A principal hipótese até o momento é a de que a vítima terá caído e batido a cabeça. Geraldo Monteiro Silveiro é natural de Nampula. Em 2014, fez a licenciatura em agronomia pela Universidade Eduardo Mondlane, tendo sido contemplado como o melhor estudante da sua época. Foi este mesmo reconhecimento que fez com que, um ano depois, a universidade o concedesse uma bolsa para continuar os estudos no Brasil. Momento para uma breve pausa. Entretanto, no próximo bloco veja que está aberta a circulação sobre o viaduto de Nampula, que faz a ligação entre o bairro de Napipini e de Mutauanha. Para ver já a seguir. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Nós temos que pensar, pensa no nosso país. O debate da nação desta semana veio abordar saídas para a crise no país. Esta crise, apesar de ter raízes muito mais profundas na estrutura sociopolítica e econômica do país, precisa de medidas de 2 tipos. Não é possível, nas condições de hoje, uma empresa endividar-se para efeitos de produção. Eu estou perfeitamente convencida que se não tivéssemos saído dos trilhos no plano político, possivelmente não teríamos saído dos trilhos também no plano econômico. A crise nasceu aqui em Moçambique, então nós próprios temos a capacidade para resolver essa crise. Temos que assumir, temos que subsidiar, temos que fazer qualquer coisa para podermos ultrapassar o problema da crise. A não perder, quinta-feira às 23 horas na ICTV Notícias. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para
Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. A Casa Velha é um pequeno e histórico espaço de Maputo, carregando em si uma valiosa herança arquitetónica e cultural. Foi oficializada como Associação Cultural da Casa Velha em 12 de dezembro de 1983. É uma casa onde todos aprendem, onde todos saem daqui com grandes sabedorias, desde o didático até as artes. É na década de 80, onde um arquiteto português de nome Pitu Amaral fazia parte de um grupo de teatro que chamava-se o GATE, que é Grupo Amador de Teatro, e depois, quando ele descobre a casa, vai pedir lá onde ele trabalhava, que era na altura Conselho Executivo. Eles passaram a ensaiar aqui. 10 anos depois, a Casa Velha é oficializada como Associação Cultural da Casa Velha. No interior da casa, encontramos um palco com uma estatura baseada de madeira e gesso e vários compartimentos que podem ser usados para exibições de arte, concentração de artistas ou mesmo sala de aulas. O espaço cênico denominado Teatro Mapico é uma cimarena com um palco pequeno, mas que durante muitos anos foi suficiente para que bons grupos e bom público florissem o ambiente cultural nacional. Naquela altura, haviam aqui festivais de várias atividades na área infantil, desde desenhos, exposição de desenhos, papel reciclado, bonecos feitos de barro, mas também havia teatro, havia dança, noites de conversa, guitarradas, onde apresentamos muitas peças de contos portugueses, que não contos A Bela Adormecida, por aí fora. A degradação progressiva da Casa Velha vem acontecendo há vários anos. A Associação Cultural Detentora do Espaço afirma que não dispõe de fundos para a sua reabilitação. Manter a Casa Velha viva é uma missão impossível. Digo isso, uma missão impossível. Na medida em que a Associação Cultural da Casa Velha em si não tem financiadores, nem estrangeiros, muito menos nacionais. Já recebemos alguns fundos do Fundac, que era para parte de reabilitação do nosso anfiteatro Mapico. E muitas das vezes, nós, quando os turistas, quando pessoas que vêm e gostam da Casa Velha, procuram saber o que é que nós precisamos, a nossa resposta é sempre a mesma. Nós precisamos de tudo. Apesar do teatro se encontrar degradado, a atividade cultural nunca morreu. Realizaram-se assim vários festivais culturais e de caráter educativo, formações na área de teatro, cenografia, sonoplastia, adereços, iluminação, coproduções com grupos nacionais e estrangeiros. Nessa altura fazia-se aqui, portanto nós que entrávamos aprendíamos a fazer fotografias
Aprendemos a fazer câmeras, aprendemos a fazer o teatro, aprendemos a fazer, por exemplo, os desenhos, porque tínhamos aqui também atores que eram estudantes na altura da Escola de Artes Visuais, né? Então, eles, por força e vontade, ensinavam nós, crianças que estávamos aqui. E isso até hoje acontece. Falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. O Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água, FIPAG, pretende alcançar cobertura universal de abastecimento de água potável para o país até o ano de 2030. A expansão da rede de abastecimento de água será concretizada com o contributo dos memorandos celebrados na manhã desta terça-feira entre o Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água e a Embaixada do Reino dos Países Baixos, orçados em 13,5 milhões de euros. Deste valor, 1 milhão de euros serão alocados nos sistemas de abastecimento de água das cidades da Beira e Dondo, na província de Sofala. Para Pedro Paulino, diretor-geral do FIPAG, os dois acordos vêm contribuir para a materialização dos objetivos do fundo, que passa pela expansão do sistema de abastecimento de água em todo o país até 2030. Nesse horizonte de 2030 e à luz tanto do programa do apoio institucional, nós desenvolvemos vários estudos, principalmente para ver se alavancamos os investimentos necessários em infraestruturas em quase todo o país. A nossa capacidade, a capacidade dos sistemas de abastecimento de água, até agora implementada, tende a esgotar à medida que a procura pela água aumenta, à medida que as cidades expandem. Daí que a necessidade de irmos acompanhando essa expansão, essa demanda, também com investimento em infraestruturas é necessária. Portanto, e à luz desse acordo, teremos, portanto, bases. Os acordos assinados têm durabilidade de 5 anos, numa altura em que a capacidade do sistema de abastecimento está no seu limite, tendo em conta que a procura pela água aumenta com o crescimento populacional. O Conselho Municipal da Beira, com vista a melhorar a vida dos munícipes. Trata-se de 2 ambulâncias que foram entregues recentemente aos postos de saúde da Munhave e de Xingussura, os bairros mais populosos da cidade da Beira, e de 2 caminhões porta-contentores para recolha do lixo, assim como 32 contentores de lixo. A 5ª viatura foi entregue ao setor de fiscalização do Conselho Municipal da Beira. Os meios de transporte e os contentores foram comprados com fundos próprios do Conselho Municipal da Beira, avaliados em cerca de 20 milhões de meticais. David Simão diz que há planos para a aquisição de mais meios de transporte, mas tudo está dependente da disponibilidade financeira e explica as razões para estes investimentos. Os centros de saúde devem ter sempre, se for possível, todos os anos uma nova ambulância. Por uma razão muito simples. Estamos a tratar da vida humana e quando é para a vida humana temos que ter meios em condições e capazes de percorrer os percursos necessários, quer daqui até o Hospital Central, sem nenhum obstáculo ou transtornos. Quanto aos caminhões para recolha de lixo e dos novos contentores, o Edil da Beira pediu a colaboração dos munícipes para manter a cidade limpa. Uma cidade limpa é aquela cidade que os munícipes menos sujam. Esta aqui é a cidade limpa. Portanto, os munícipes têm que ter a responsabilidade de assegurar de que façam o complemento do exercício que o município está fazendo na recolha de lixo. Os munícipes, de forma alguma, de uma forma deliberada, podem sujar a cidade, de forma deliberada queimar os contentores, porque os contentores, eu penso que o setor-chave, o fator-chave da melhoria da recolha de resíduos sólidos e manuseamento do tratamento de resíduos sólidos passa necessariamente pelo comportamento
comportamento de todos nós. Relativamente ao caminhão para a área de fiscalização, Simango afirmou que o objetivo central é aumentar a receita. Para nós cumprirmos com as nossas atribuições, temos que naturalmente melhorar a nossa capacidade de recolha de receitas internas. Portanto, este caminhão vai ter a missão de, junto à equipa de fiscalização, percorrer para toda a cidade adentro, verificar as irregularidades, aconselhar os munícipes e, naturalmente, conseguir trazer melhoria de receitas às caixas do município. Está aberta a circulação sobre o viaduto de Nampula, que faz a ligação entre o bairro de Napipini e de Mutauanha, atravessando a Avenida do Trabalho na cidade de Nampula. Com a infraestrutura, espera-se contribuir à melhoria da mobilidade dentro daquela urbe e que também se reduzam os acidentes de má travessia e horas prolongadas de paragem devido à circulação de locomotivas. O início da circulação no viaduto de Nampula marca o fim das obras de construção daquele empreendimento que liga os bairros de Napipini e Mutauanha, atravessando a estrada número 1 na Avenida do Trabalho nesta urbe. O presidente do Conselho Municipal referiu ser esta infraestrutura motivo de muito orgulho. Foi a pensar na melhoria da mobilidade da cidade de Nampula e, sobretudo, na segurança de todos que nos empenhamos com todas as nossas energias neste empreendimento. É com muito orgulho que podemos partilhar o fato de que foi possível construir o viaduto de Nampula sem os famosos esquemas de corrupção ou comissões. Conseguimos superar as dificuldades próprias de uma obra desta envergadura. Um investimento de mais de 10 milhões de dólares. Mahamoud Mourani reconheceu existirem aspectos ainda em acabamentos. O edil esclareceu terem sido ultrapassadas grande parte das reclamações apresentadas pela população durante as obras. Algumas casas já estamos a remover, já acordamos com alguns munícipes que estão mesmo próximas que realmente temos que remover. E outras vamos fazer alguma intervenção para melhorar aquilo que são as valas de drenagem e também essas pessoas vão ser recompensadas. Portanto, todos os aspectos inerentes ao processo de danificação das casas, nós vamos continuar a acompanhar. Está concluída a questão de segurança, Presidente. Há um receio que ocorram acidentes? Não, existem partes por acabamento que são os corrimãos, serão colocadas as lombas para evitar que alguns automobilistas não possam trafegar com maior velocidade. Com a construção deste viaduto, esperam-se reduzir os casos de paragens prolongadas e congestionamentos, como também eliminarem-se os acidentes decorrentes da má travessia na zona da Cipal. Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Nós continuamos em Nampula, onde o setor de saúde está preparado para fazer face a eventuais casos de doenças diarreicas, incluindo a cólera, durante a época chuvosa que se avizinha, com a alocação de vários kits de medicamento. Esta garantia foi dada a conhecer em Nacala pela diretora provincial de saúde de Nampula, à margem da reunião que juntou médicos de diferentes especialidades já feitos em várias unidades sanitárias desta província, por sinal a mais populosa do país. Munir Abudu disse na ocasião que o setor que dirige está preparado para fazer face a eventuais casos de doenças diarreicas, incluindo a cólera, com a alocação de kits de medicamentos nos distritos propensos à eclosão de epidemias a nível da província de Nampula. Temos medicamentos suficientes na província, já fizemos reforço em aqueles distritos sempre problemáticos, caso haja, incluam, neste caso, chuvas torrenciais em que haja redução ou corte de acesso, nós já estamos prontamente prontos para responder a isto que é a demanda. Temos alguns estudos, às vezes, de diarreia, mas já temos lá medicamento pronto para responder. Então, nós aconselhamos a fazer o tratamento da água, tem a certeza, tem a cinza, quer dizer, são várias mensagens que nós temos passado com vista a melhorar aquilo que é a saúde da população. Esta reunião, organizada pelos médicos afetos em vários hospitais da província de Nampula, que tinha como pano do fundo a globalização à saúde em Moçambique, debateu ainda casos ligados a novas patologias, para além da formação dos clínicos. Por exemplo, podemos falar de dengue, podemos falar de ébola,
de Zika. Portanto, são patologias que, se pode dizer, nunca existiram em Moçambique e para as quais hoje em dia temos que estar preparados. Portanto, é um desafio resultado da aldeia global, é o desafio resultado da demanda deste país maravilhoso por gentes que vão desde a Ásia até a América. De recordar que a província de Nampula tem sido, nos últimos anos, assolada pelas doenças diarreicas, incluindo a cólera durante a época chuvosa. Em Manica, trabalhadores da empresa que está a reabilitar a Estrada Nacional número 6 decidiram paralisar as atividades. É uma notícia para acompanhar a seguir um breve intervalo. Para já, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país, com aponta a ter uma máxima de 30 graus Celsius, uma mínima de 18. Para Xai-Xai, a previsão de 31 graus Celsius de máxima, uma mínima de 19 graus. Prevê-se para Inhambane uma máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 18 graus. Beira com uma máxima prevista de 29 graus Celsius, mínima de 22. Para Chimoio, a previsão de 23 de máxima, mínima de 17 graus. 33 de máxima para Quelimane, mínima de 25 graus. Para Tete, uma máxima de 43 graus Celsius previstos e uma mínima de 25 graus. Lá mais para o norte, Nampula com a previsão de 33 de máxima, mínima de 20 graus. Para Pemba, 31 graus Celsius de máxima, uma mínima de 24. E para Lixinga, 29 graus Celsius de máxima, mínima de 16 graus. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer. Mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINA não vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas.
é um instrumento musical de percussão do tipo xilofone tradicional dos chopes em Moçambique. As timbilas de várias dimensões são fabricadas com placas de madeira de uma espécie selecionada e tratada por mestres musicais, tendo como caixas de ressonância as cascas de frutos silvestres. Já desde aquilo que os documentos nos dizem, né, a partir do tempo colonial, já se falava que as orquestras existiam, né, na província de Inhambane, e são instrumentos fabricados pelos chopes, povo chope, que são tocados pelo mesmo povo, e que esse povo tinha a sua estrutura, né? Como havia os régulos, havia os caçadores, então os timbileiros também tinham o seu estatuto dentro dessa estrutura. As suas orquestras compõem-se de 5 para 30 xilofones de madeira, chamados timbila, que variam de tamanhos e variedades de arremesso. É feito de madeira, massala, e serra e palha. É um instrumento que não leva nenhum metal. É feito de produto mais natural, né? Tem cabedal, também tem membranas. Entre os diversos músicos que pesquisam e valorizam o som deste instrumento, destaque vai para os Timbila Muzimba. O grupo musical, composto por jovens músicos e bailarinos moçambicanos, combinam instrumentos musicais, ritmos e melodias tradicionais com estilos contemporâneos. Eles já viajaram por vários países da Europa, divulgando as qualidades que este instrumento musical tem. Convida as pessoas mesmo a conhecerem a história da própria timbila, porque é um instrumento com um som diferente dos outros xilofones. Tem um certo impacto mesmo a nível, já disse que na África Austral a timbila é o pilar da cultura. É um instrumento exótico que não se assemelha-se assim a aparência, mas a sua própria estrutura, porque é música, é dança, é canto, é poesia, é uma orquestra. Valoriza timbila, mais uma riqueza cultural de Moçambique. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Regressamos às notícias no Jornal da Noite. Em Manica, trabalhadores da empresa que está a reabilitar a Estrada Nacional número 6 decidiram paralisar as atividades desde a última sexta-feira, protestando sobre alegados maus-tratos a estes pelo patronato, além da violação da lei laboral. Este é o ambiente de revolta que está a caracterizar os trabalhadores da empresa chinesa Anhui Foreign Construction, que reabilita a Estrada Nacional número 6. Os problemas que os levam a cruzar os braços vão desde maus tratos, excesso de carga horária, falta de subsídios, entre outros. São os maus tratos que os chineses têm feito para conosco. Esse é um problema que já vem desde 2014. Então, nós já andamos em várias instituições que poderiam resolver esses tais problemas. Todas as instituições provinciais já esgotamos os limites. Saio dia seguinte às 6, são 24 horas que eu fiz a trabalhar. E o China diz que vai para casa, só volta amanhã. Passando um tempo, ele 16 horas te liga, diz que vem trabalhar. Quando eu vou trabalhar, quando eu não ir trabalhar, vejo lá, dia seguinte já tenho falta. Por que vou ter a falta? Então é obrigado você, 1h30, a gastar dinheiro para vir aqui ao trabalho. E eles têm muitas viaturas que podiam mobilizar um meio qualquer para poderem evacuar as pessoas da cidade para cá no trabalho. A STV tentou sem sucesso ouvir a reação dos responsáveis da empresa, que nem sequer se dignaram a receber a nossa equipa de reportagem. Com licença. Com licença. O diretor provincial do trabalho em Manica, Mozinho Carlos, diz que a empresa tem estado a violar a legislação do país, embora tenha sido chamada a atenção várias vezes. O que tem acontecido é que eles têm estado a exceder, há casos mesmo que já pagaram salários no dia 15, que isto é incorreto. Isso é bastante grave, já chamamos a atenção, existem matrizes da direção do trabalho para que eles cumpram com a regulamentação em vigor no país, mas muitas vezes têm atropelado.
Os trabalhadores dizem que só retomarão ao trabalho depois de verem resolvidos os seus problemas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está pautada a informação do Jornal da Noite. Despedimos-nos e marcamos desde logo novo encontro de manhã pontualmente às 19h55. A informação, entretanto, continua e permanece no canal STV Notícias com a Noite Informativa, já a seguir às 9 da noite.